Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar sobre o jogo, né? Um jogo de sexta-feira, né? 0x0 São Paulo e Fortaleza. Vamos falar um pouco sobre as questões das vendas, né? Que o São Paulo precisa bater a meta de 85 milhões ainda, né? Em vendas de jogadores para fechar as contas de 2025, né? Vamos falar também sobre a possível ou provável se o Marcos Antônio e o Juan ficam no São Paulo, tá? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos falar um pouco de São Paulo, né? Bom, pessoal, é o seguinte, né? São Paulo foi a campo aí contra a Fortaleza, né? E acabou aí empatando, né? Zero novidade, né? Pra gente, acabou empatando o jogo. Um primeiro tempo muito ruim do São Paulo. Acho que o São Paulo se deu muito contra-ataque pro time do Fortaleza, né? Inclusive no primeiro tempo o Fortaleza mereceu muito mais a vitória do que o São Paulo. Não acho que o São Paulo entrou com uma formação errada, né? Acho que até entrou com a formação certa. Porém, o time não correspondeu em campo, né? O Alisson muito abaixo, né? O Alisson vem jogando jogos recorrentes, direto, né? E acabou não fazendo um bom jogo. O São Paulo estava sem o Marcos Antônio e sem o Enzo Dias, né? Que estavam suspensos, né? Mas a zaga ali foi bem, tá? O Cedric também não tava, né? No jogo, né? E acabou que improvisando um pouco o Ferrarese ali, fazendo um terceiro zagueiro até pelo lado direito, né? E foi muito bem o Ferrarese, né? O Ferrarese jogou muito bem, né? Inclusive, a zaga foi o que mais salvou o jogo do São Paulo, né? Como um todo, né? E no ataque ali, né? A gente entrou com o Ferreira, o Ferreirinha, né? O Lucas Ferreira, né? O Ferreirão e o André Silva. O André Silva no primeiro tempo errou tudo que tentou, né? E o Alves também não veio bem, né? Enfim, já é o segundo jogo consecutivo que ele joga e ele não vai bem, né? Infelizmente. Mas ainda é menino, novo, ainda vai adquirir ritmo, vai começar, mas pelo menos ele consegue preencher esse espaço que o Luciano deixa aberto quando ele entra como armador do time, né? Ou como segundo atacante. Então, pelo menos ele ocupa esse espaço, essa faixa de campo, né? No segundo tempo, o São Paulo melhorou, né? Eu acho que. E aí, esse resultado de empate, eu acho que tá muito mais na conta dos jogadores, tá? Por quê? O São Paulo perdeu um pênalti, né? E não é o primeiro pênalti que o São Paulo perde. O São Paulo também perdeu o pênalti contra o Sport, que condicionou todo o jogo, né? Todo o resultado do jogo. E, igualmente, o que aconteceu agora, né? Nesse jogo contra o Fortaleza, né? Então, acho que... E ainda, além disso, ainda perdeu duas chances cara a cara com o goleiro. Então, assim, é muito difícil você cobrar o técnico de algum resultado, sendo que os próprios jogadores não estão conseguindo finalizar gols. O São Paulo até cria, eu acho que o São Paulo até cria, mas tem um problema de finalização. E o São Paulo não tem finalizado bem as jogadas e precisa ali de um jogador mais decisivo ali em campo. Eu acho que, inclusive, assim, o Ferreirinha, que quando bateu o pênalti, bateu recuando pro goleiro, né? E o Pirral soltou aí nas redes sociais, falou alguma coisa referente a isso. Falou que o time que empata muito, que tem essa pecha de lutar ali na fase intermediária, pelo menos a bola parada ele tem que ter isso como uma arma, né? A bola parada. Um time que tem peças limitadas. E o São Paulo tem peças limitadas e precisa muito de alguém da bola parada, né? E o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas, que geralmente o Lucas é que bate pênalti, né? E o André Silva, da última vez que bateu, converteu bem, né? O pênalti dele. Então, na minha opinião, deveria ter sido o André Silva, mas, como foi o Ferreirinha, ele deveria ter batido como profissional, não com displicência, né? Então, ficou aí, um 0x0, o São Paulo estaciona na tabela, né? Um péssimo resultado também, né? Bom, mudando de assunto, vamos falar aí um pouco sobre a possível compra de Marcos Antônio e de Juan, né? Que os empréstimos deles terminam no meio do ano. Qual que é a estratégia que o São Paulo está tentando fazer, né? Renovar o empréstimo desses jogadores, né? Vai tentar renovar o empréstimo dele até o final do ano e dali em diante tentar comprar, né? Os dois atletas. Eu creio que os dois vai chegar em torno de 50, 52 milhões, mas 52, 53 milhões, né? Mas como o São Paulo vai tentar jogar esse pagamento para 2026 ou 27, 26, 27, então talvez ele consiga prorrogar esse contrato aí de empréstimo com obrigação de compra dos atletas, né? Na minha visão, eu acho que eu, no início do ano, tinha soltado um vídeo falando sobre isso e falei que eu achava que o Juan era muito melhor a gente estar contratando o Juan do que o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio ainda não tinha mostrado a que veio, né? E agora eu já acho ao contrário, eu já acho que os dois jogadores são muito importantes para o São Paulo, então eu acho que vale a pena. E é muito importante falar, as pessoas falam assim, mas o FIDIC, você vai gastar 50 milhões do FIDIC, não sei o quê. Não é assim que funciona, tá? Se o São Paulo vai fazer em 3 ou 4 parcelas por ano, então o São Paulo vai pegar uma parcela, vai alocar dentro do FIDIC do ano, vamos supor que seja em três parcelas, cada parcela de, sei lá, de 15, 20, 15, 17 mil mais ou menos,
ali a gente vai arredondar ali para 18 mil cada parcela, então vamos colocar 18 mil no ano de 2026, mais 18 mil, então ele aloca 18 mil em cada ano, entendeu? Não é que ele vai pegar os 50 e poucos mil e vai alocar numa faixa de uma só vez. Então ele faz isso com o FDIC, ele picota esse pagamento, né? Então é assim que funciona, tá? Então, muito provavelmente o São Paulo vai tentar prorrogar, né? E vai tentar comprar os atletas, né? O Marcos Antônio, um pouco mais urgente, vai tentar fazer uma negociação com a Lazio, por quê? Porque já tem equipes grandes, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, tá passando informação errada, mas tem algumas equipes grandes que já sondaram a Lazio sobre a situação do atleta, tá? E eu acho que é muito importante o São Paulo fazer logo esse movimento para que garanta o jogador dentro da equipe do São Paulo. O Marcos Antônio já mostrou que quer ficar, então a gente vamos ver aí como que vai ser essa situação aí até o final do ano, até o meio do ano aí vai ser um pouco uma novela ali de renovação com o atleta ali por conta desses interesses de outros times, né, referente ao jogador, né. Bom, pessoal, falar um pouco também agora da meta, né, o São Paulo precisa da meta de venda do São Paulo. Né? O São Paulo precisa vender 85 milhões até o final do ano para fechar as contas, né? Desses 85 milhões, o São Paulo tem ali previsto, né, que muito provavelmente o São Paulo vai conseguir ali vender 2 jogadores, né? Que vão fazer mais que a metade desse dinheiro, né? Vai tentar uma negociação com o River Plate, com o Galopo, porque o Galopo, ele tá emprestado pro River, né? E o São Paulo, e o River pode, se ele for bem ali, tem, eu acho que cerca de 60% a 50% dos jogos, agora não me lembro direito, mas se ele atingir uma certa meta lá, o River é obrigado a comprar um atleta, né? E também tem um outro, o Rodrigo Nestor, né? O Rodrigo Nestor, já está um pouco mais encaminhado, por quê? Porque só falta, salvo engano, um jogo para que o Bahia tenha a cláusula de compra do atleta, a obrigatoriedade de compra do atleta seja atingida, né? Se eu não me engano, só falta mais 45 minutos ou 90 minutos para que mais um jogo ali para que o atleta seja comprado, né? Que eu acredito que vá bater essa meta. Se batendo essa meta, o São Paulo está garantido ali mais 30 milhões. Ou seja, caso o Antony consiga, o Antony não, desculpa, o Antony é outra coisa, né? Se caso o próprio Nestor bater essa meta aí, que eu acho que vai bater de mais um jogo, o São Paulo garante os 30 milhões, né? O Galopo já é um pouquinho mais difícil, o Galopo tá um pouquinho mais longe ali dos seus jogos, mas mesmo assim tá bem encaminhado, voltou de lesão agora, fez o gol no último jogo ali do River Plate, então tá encaminhado ali, são 2 jogadores, se batendo a meta, 30 milhões do Nestor e 20 milhões, cerca de 20 a 21 milhões do Galopo, né, pro River Plate. Então, já são 50 milhões e vai ficar faltando 35, né? Esses 35 tem alguns jogadores em vista, né? Por exemplo, o próprio Antony, né, que tem uma porcentagem lá do São Paulo, se não me engano, é só o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que são, acho que é 5% do valor, vai pro clube, né? E o Gabriel Sara, que está especulado no City, né? Então, juntando esses 2 jogadores, pelo valor que está sendo especulado, acredito que dá de 20 a 25 milhões pro São Paulo, né? Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu? E ainda tem outros jogadores ali que o São Paulo tem porcentagem que pode bater ainda essa meta, né? Sem precisar fazer uma venda desses meninos que são muito promissores, né? E talvez aí não precise fazer, né? Ou vende um Bobadilha, ou vende um outro jogador ali que dá para compor o valor total e de esses 85 milhões no geral. 30 milhões praticamente, eu acho que o do Nestor vai acabar batendo, não vai ter jeito. O do Galopo é muito provável também que vá bater. E agora vai ficar faltando esses outros 35 milhões, que muito provavelmente ou o Antony ou o Gabriel Sara, um desses 2 aí, ou os 2 possa ser vendido e o valor diminua muito, que o São Paulo não precise vender, fazer uma venda muito grande. A não ser que venha uma proposta muito fora do comum, tá bom? Passando disso aí, vamos pro último assunto, né? Que é o assunto da volta dos jogadores, tá? Quem é que viaja, né, para enfrentar o Alianza Lima, né? A viagem é hoje, no domingo, né? Mas muito provavelmente quem não vai viajar é o Oscar, tá? O Oscar não vai viajar, o Oscar muito provavelmente volta no jogo depois do Palmeiras, né? Do Palmeiras, acredito que nem o Lucas, nem o Oscar, nem o Pablo Maia, né? Não vai viajar, por quê? Vai jogar contra o Palmeiras por conta do sintético, né? Então vai preservar um pouco os jogadores. Mas nesse jogo com o Alianza Lima, é muito provavelmente que vá o Pablo Maia, o Arboleda já tá liberado para ser relacionado, o Lucas também já tá sendo relacionado, né? O Oscar não vai,
por conta de uma preservação ali, por motivos óbvios, né? Passou um tempo parado, teve um edema, enfim, teve uma lesãozinha ali, então São Paulo tem muito cuidado com esses jogadores, né? Agora, para voltar, para não queimar a etapa. Então, assim, o Arboleda vai viajar, o Lucas e o time completo, né? O provável time a gente vai falando aí conforme vai passando os dias, na segunda ou na terça-feira a gente discorre um pouco mais, mas a intenção é ir com a equipe completa, tá? A intenção não é ir com um time meio mesclado, né? Então, assim, é importante a gente ressaltar que o Lucas vai viajar, o Arboleda vai viajar, o Arboleda de volta, né? Vai voltar também os laterais, né? O Cedric, o Enzo, o Dias vão voltar, né? Enfim, então são jogadores aí que vão estar à disposição do técnico para que ele possa colocar o melhor time possível, né? Escalado contra o Alianza Lima, tá bom? Então é isso, pessoal. Novidades a gente volta aqui para falar com vocês, volta aqui para postar, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.